Seja muito bem-vindo ao Bíblia, Papel e Caneta. Prepara o teu coração, prepara a sua alma, o seu espírito, que Deus vai falar muito com a gente nessa noite. Sua alma vai ficar transbordando da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo 4, o verso é o 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o 4, o verso é o de 35 em diante. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa. Ele quem? Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos, ou não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acabei de ler aqui Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso de número 41. A narrativa traz para nós a ideia de uma manifestação de poder e autoridade que Jesus demonstrou ter, acalmando essa tempestade. Nesse mesmo dia, Jesus havia ensinado sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente, a parábola do semeador. Jesus passa alguns ensinamentos teóricos, quando então Jesus decide sair de um ensinamento teórico para um ensinamento prático, para uma experiência prática que pudesse marcar a vida dos discípulos. Por isso, naquele dia, sendo já tarde, porque Jesus passou o dia todo ensinando, mas no mesmo dia Jesus diz para eles: passemos para outra banda. É uma ordem de Jesus para que eles atravessem o outro lado, porque Jesus quer chegar na cidade de Gadara. Haverá uma grande libertação e o gadareno vai ser transformado através do poder de Jesus. Então os discípulos vão deixar a multidão e vão levar consigo Jesus no barco. Naquele mesmo mar havia também com ele outros barquinhos, tanto que o texto está no plural. E havia também com ele outros barquinhos. Porém, vai aparecer uma grande tempestade, um grande temporal de ventos, de modo que as ondas estavam subindo por cima do barco. Para enfatizar o texto e dizer que a tempestade está vindo em cima do barco dos discípulos. Existem outros barquinhos, mas quando o temporal vem, as águas sobem em cima do barco dos discípulos.
de maneira que já se enchia, ou seja, as águas estão enchendo o barco. E aonde Jesus estava no meio dessa tempestade? Dormindo. Ele estava onde? Na popa, dormindo sobre uma almofada. Enquanto os discípulos estão desesperados, inquietos, por causa da tempestade que apareceu nesse cenário, Jesus dorme, com a cabeça em cima de uma almofada. Então os discípulos despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Tipo, mestre, não está preocupado conosco? Não percebe o que está acontecendo? A tempestade que está vindo? As águas que estão entrando no barco, que está enchendo o barco? O Senhor não se preocupa conosco? Jesus, despertando, repreende o vento e diz ao mar: cala-te e aquieta-te. Jesus vai dar uma ordem para vento e para mar, de modo que o vento vai ouvir a voz do Criador, porque o vento é criação e a voz é do Criador. Então a voz do Criador acalma a criação. O vento se aquieta e houve grande bonança, porque todos que estavam no barco se alegraram com o poder que Jesus demonstrou ter. E Jesus corrige dizendo: porque sois tão tímidos? Esse timidez aqui não é personalidade, esse timidez aqui é no sentido, porque não usaram autoridade, porque não foram ousados. Não tendes fé? A expressão timidez aqui, ela não está no seu sentido literal, por isso que tem que ser interpretado qualquer palavra que nós lemos da Bíblia. A Bíblia, ela é escrita em linguagem literal, alegórica e simbólica. Esse timidez aqui, esse tímidos, não é no sentido literal, é no sentido de fé. Por que vocês não usam ousadia? Por que vocês não usam a vossa fé? Ainda não tendes fé? Eles sentem um grande temor e diziam: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Andavam com Jesus, sentavam na mesa com Jesus, mas ainda não sabiam quem era Jesus. E essa tempestade foi suficiente para revelar quem Ele é. E aqui, um Deus que tem o poder sobre os elementos da natureza. Um Deus que tem poder sobre as águas. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 4, a partir do verso 35. Você que ama ouvir a voz de Deus, marca alguém nesse Instagram, pelo amor de Deus. Marca um amigo agora, porque Deus vai sacudir a tua mente com revelações bíblicas aqui. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para essa noite. É muito forte. Então marca um amigo agora, compartilha com alguém. Tem um aviãozinho aí no seu Instagram, compartilha com alguém. Você que está vendo do YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. E compartilha depois essa palavra, porque Deus vai falar com muita gente. Alguém que você ama, que você sabe que precisa ouvir a voz de Deus. Alguém que você fala assim: ele precisa dessa palavra. Essa palavra vai ser edificante para o coração de muita gente. Deus vai consolar, vai exortar e vai nos edificar nessa noite. Bom, primeiro entender. E naquele dia, que dia é esse? Um dia comum, um dia qualquer, um dia normal, um dia que parecia ser mais um dia. Sabe aquele dia que é rotina? É um dia normal do seu cotidiano. Naquele dia, que dia é esse? É um dia comum. Jesus não chega avisando, dizendo que Ele iria acalmar a tempestade. Jesus não chega avisando, dizendo
que os discípulos iriam viver uma grande experiência. Jesus faz nesse dia, mas é um dia comum. Naquele dia, é como você que parou para ouvir essa palavra, que teve a sua rotina hoje, tomou seu café da manhã, almoçou, foi para o culto e está terminando o seu dia. É mais um dia. São em dias comuns, como esse dia que Jesus resolve transformá-lo em algo extraordinário. O dia não acaba somente com experiências teóricas, o dia vai terminar com algo sobrenatural. Em dias comuns como esse, que Jesus resolveu manifestar o seu poder e mostrar o controle que Ele tem sobre a tempestade. Não existe dias comuns para aqueles que andam com Jesus. Pode parecer comum, mas é um dia propício para milagres acontecerem. Dias como hoje, que você achou que ia ser mais um dia, mas tudo pode acontecer com quem anda com Jesus. O dia nunca termina da mesma forma. Jesus sempre tem algo novo. São dias comuns para você, mas são dias que Jesus pode transformar em algo sobrenatural para sua casa. E naquele dia, sendo já tarde, e eu pergunto para vocês, esse sendo já tarde aqui é para os discípulos ou para Jesus? Vou perguntar de novo, esse sendo já tarde aqui é para os discípulos ou para Jesus? Vou perguntar mais uma vez, e naquele dia sendo já tarde, tarde aqui é para Jesus ou para os discípulos? E naquele dia, sendo já tarde, esse tarde aqui é para os discípulos ou para Jesus? Para os discípulos. Porque Jesus queria atravessar a banda do mar para gerar uma grande experiência para a vida dos discípulos. Então é tarde aqui para os discípulos, mas não é tarde para Jesus. Porque não existe horário no dia que Jesus não possa manifestar o seu poder. Jesus pode se revelar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Então nunca é tarde para Jesus.
Nunca é tarde para Deus. É tarde para você, mas não é tarde para Deus. Nunca é tarde para Deus curar. Nunca é tarde para Deus salvar. Nunca é tarde para Deus mudar seu casamento. Nunca é tarde para Deus transformar seu filho. Nunca é tarde para Deus libertar seu pai. Nunca é tarde para Deus transformar sua mãe. Não é tarde para Deus abrir portas. Não é tarde para Deus te dar experiências. Não é tarde para você viver sinais com Deus. Nunca é tarde para Deus. Pode ser tarde para você, mas não é tarde para Deus. Quando Deus fez uma promessa a Sara, era tarde demais para ela ter filhos, mas não era tarde para Deus. Porque nunca é tarde para Deus. Nunca é tarde para Deus. E naquele dia, disse-lhe: passemos para outra banda. Perceba, Jesus não está dizendo passe para o outro lado. Jesus está dizendo passemos para outra banda. Jesus não está dando uma ordem dizendo passem para o outro lado. Jesus está dizendo passemos para outra banda. Toda a ordem que Jesus mandar para você obedecer, Ele não vai te deixar sozinho. Ele se propõe a caminhar com você. Jesus não está dizendo passem para o outro lado. Jesus está dizendo passemos para o outro lado, porque Ele se inclui dentro do barco. Você não vai atravessar sozinho. Você não vai passar por tempestade sozinho. Você não vai sofrer sozinho. Você não vai carregar as marcas sozinho. Jesus não vai te deixar sozinho.
Ele não impede os discípulos de viverem essa tempestade, mas ele não se ausenta do barco. Existem tempestades que você vai viver mesmo tendo Jesus no seu barco, mas ele não vai te deixar sozinho. Jesus não te deixa sozinho. O diabo quer que você pense que você está sozinho, que ninguém está do teu lado, que você não tem ajuda. Mas se não fosse a mão de Jesus dentro desse barco, você não tinha estrutura para suportar. Você pensa que está sozinho, mas você não está sozinho. Preste atenção porque tem muita aplicação aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. Isso aqui é fundamental para você entender. Isso aqui é fundamental. Jesus dá uma ordem: passemos para outra banda. Os discípulos vão para o outro lado e vão passar por uma grande tempestade, mas quem está dando ordem para entrar no barco é Jesus. Então isso me ensina que o fato de você obedecer a voz de Jesus não vai te ausentar de tempestades. Os discípulos não estão entrando no barco porque querem. Os discípulos não estão atravessando a outra banda porque querem. Eles estão no mar porque Jesus mandou. Então o fato de você obedecer a voz de Jesus não vai te ausentar de ventos. Você vai passar por tempestades. O fato de você obedecer a voz de Jesus não vai te ausentar de desertos, de lágrimas, de crises. Você vai passar por tempestades. E tem momentos que você vai pensar que o barco vai afundar. Tem momentos que você vai pensar que você não vai ter estrutura para suportar. Tem momentos que você vai olhar para o cenário e vai dizer: Senhor, eu não aguento mais. Só que você precisa lembrar disso aqui, ó. Lembra disso aqui. Entender isso aqui é fundamental para você não perder o foco na tempestade. Jesus não avisa os discípulos que vai ter vento. Jesus não avisa os discípulos que vai ter tempestade. Jesus não avisa os discípulos que vai ter luta, que vai ter dificuldade. Jesus não fala nada disso. Ele só manda entrar no barco. Porque se Jesus falasse para você que no meio da navegação ia ter tempestade, você não entrava. Se Jesus falasse para você o tempo que você esperaria para aguardar o propósito se cumprir, você não esperava. Se Jesus falasse para você o quanto iria doer lutar pela transformação de alguém, você não lutava. Se Jesus falasse para você o quanto seria difícil navegar nesse barco em meio à tempestade, você não entrava no barco. Entendeu isso? Então Jesus não avisa o que vai acontecer, mas ele está dando resultado. E entender isso aqui é fundamental para você não se perder aqui. Eu estou no versículo 35 ainda, no primeiro versículo. Entender isso aqui, que é a primeira expressão de Jesus antes de começar a tempestade, é fundamental para você não se perder aqui. Porque no meio da jornada você vai pensar que o barco vai afundar. No meio da jornada você vai pensar que não vai dar certo. Mas lembra disso aqui.
Olha a expressão, olha o ponto final aqui. Tudo é revelação bíblica para nós. Não é vírgula, é ponto final. O ponto de continuação. Passemos para outra banda, ponto. O que significa isso? Nós vamos chegar do outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. Ele está afirmando: vamos passar para outra banda. Então, quando o vento soprar, quando as águas começarem a entrar no barco, quando você se desesperar, lembra do que Jesus falou: eu vou chegar do outro lado. É isso aqui que você precisa entender. Que não importa se vai ter vento, não importa se as águas vão entrar no barco. O que importa é que quem está dentro do barco afirmou dizendo que eu chegaria do outro lado. Isso aqui é o resultado. Nós vamos chegar do outro lado. A casa está caindo, mas você vai chegar do outro lado. O vento está soprando, mas você vai chegar do outro lado. Parece que o barco vai afundar, mas ele falou que eu ia chegar do outro lado. Nós vamos atravessar isso juntos. Você não vai passar sozinho, você vai passar comigo. Você vai passar comigo nisso. Nós passaremos para o outro lado. Então guarda essa afirmação. Quando o desespero bater e você não saber mais para onde correr, lembra que Jesus falou: nós vamos chegar do outro lado. E isso aqui já desqualifica qualquer tipo de vento ou tempestade que você passe no caminho, porque você sabe que esses obstáculos não vão impedir o propósito. Se Jesus fala que tem tempestade, os discípulos não entram no barco. Entendeu isso? Então ele afirma: o final vai ser de sucesso, mas eu não explico o que vai acontecer no meio. Não importa se vai ter vento, não importa se vai ter lágrima, não importa se vai ter tempestade, não importa se as águas vão entrar no barco. O que importa é ter Jesus dentro do barco. Não importa nem para onde eu vou, desde que eu vá com Jesus.
porque eu estou pouco preocupado com a trajetória. Eu quero andar com Jesus, porque eu sei que se eu ando com Jesus, eu chego no propósito. Então não importa o processo. Se Jesus estiver no barco, vale a pena. E eles deixando a multidão, olha isso aqui. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Eles quem? Os discípulos. Os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus para dentro do barco. Ok? Então os discípulos vão se despedir da multidão e vão levar Jesus para o barco. Por que tem gente que faz ao contrário? Por que tem gente que se despede de Jesus e leva a multidão para dentro do barco? Os discípulos se despediram da multidão e levaram Jesus para o barco. Por que tem gente que faz ao contrário? Por que tem gente que deixa Jesus na praia e leva a multidão para dentro do barco? Eu vou perguntar de novo. Por que tem gente que, em vez de levar Jesus para o barco, deixa Jesus na praia e coloca a multidão no barco? Os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus. Por que tem gente que deixa Jesus e leva a multidão? Será que você não percebeu que a qualquer momento essa multidão vai afundar o seu barco? Será que você não percebeu que desde o momento que você deixou Jesus do lado de fora, a multidão está afundando o seu navio? Desde o momento que essa multidão entrou na sua vida, o teu barco está afundando. Desde o momento que essa multidão entrou na sua vida, você está perdendo a fé. Desde o momento que essa multidão entrou na tua vida, você está entrando para caminhos que não era para entrar. Está se envolvendo com gente que não era para se envolver. Se relacionando com gente que não é para se relacionar. Você está uma pessoa mais amarga, você está uma pessoa
com sentimentos que não era para ter, porque a multidão está te influenciando. Você precisa expulsar a multidão da sua vida. Jesus te trouxe aqui nesse vídeo para dizer isso para você. Cuidado com as alianças que você está levando para dentro do teu barco. Você está tentando levar a multidão e apertar Jesus dentro do barco. Não tem como levar Jesus e levar a multidão. Ou você se despede da multidão e leva Jesus, ou você deixa Jesus na praia e carrega a multidão para dentro do barco. Pastor, me dá a Bíblia, eu te dou agora. Tiago diz que todo aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou você leva Jesus ou você leva a multidão, amigo. Por isso que a ordem de Jesus foi: se despede da multidão e vamos para o barco. Entendeu isso aqui? Cuidado com as alianças que você está fazendo. Alianças erradas vão trazer desgraça para a sua vida. Perceba um outro detalhe: eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. A multidão fica onde? Na terra. Mas os discípulos vão para onde? Para o barco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer ser multidão ou discípulo? Vou perguntar de novo. Você quer ser multidão ou discípulo? Porque quem quer ser multidão fica na terra. Mas quem é discípulo vai entrar no barco. A multidão não enfrenta os mesmos ventos que os discípulos vivem. Mas a multidão também não vive a mesma experiência que os discípulos estão vivendo. Você precisa decidir nesse dia se você quer passar a vida inteira sentado no banco assistindo o teu culto e ouvindo uma palavra e voltando para casa e trabalhando normal durante a semana, ou se você quer viver algo sobrenatural com Deus. Não é pecado você ser multidão. Você pode ficar a vida inteira caminhando com Jesus, seguindo a sua palavra, mas não se envolvendo com Ele. Você vai viver num nível muito raso, vai tocar a tua vida e não vai passar de multidão. Mas se você quer viver experiências sobrenaturais, se você quer andar sobre as águas, se você quer ver cego ver, se você quer ver paralítico andar, se você quer experimentar o poder de um Deus verdadeiro dentro de casa, se você quer viver experiências sobrenaturais na vida do teu pai, da tua mãe, da sua família, você precisa ser discípulo. E se você quer ser discípulo, te prepare, porque os ventos serão maiores. Os discípulos vivem um nível de tempestade que a multidão não vive.
Quer aumentar o seu nível? Quer ser discípulo? Então maiores serão os ventos. Se você quer ser discípulo, você vai passar por tempestades. Quanto maior o nível, maior serão as crises que você vai passar, os desertos que você vai viver. Se você quer ser discípulo, você tem que estar preparado para viver tempestades. Quer ficar como multidão? Fica como multidão, mas você não vai ver nada acontecer. Quer ficar só sentado no banco, na cadeirinha, não se envolver com nada? Fica, você não vai ver nada acontecer. Mas quer andar sobre as águas? Quer ver sinais? Você vai passar por ventos. Isso aqui é fenomenal. E havia também com ele outros barquinhos. Preste atenção nisso aqui. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. E havia também com ele outros barquinhos, ou seja, os discípulos estão no mesmo mar, onde existem vários barcos. Mas quando o temporal vem, as ondas aparecem por cima do barco. Preste atenção aqui, ó. Aqui está no singular e aqui está no plural. Ok? Plural, singular. O que isso ajuda na interpretação? Significa que quando os discípulos estavam no mar, havia mais de um barco. São vários barquinhos. Mas quando a tempestade vem, olha para onde a tempestade vem. As ondas subiam por cima do barco. Então os discípulos estão no mesmo mar, onde existem vários barquinhos. Mas quando a tempestade vem, pelo menos o texto diz que as ondas estão subindo em cima do barco. E no barco de quem? No barco dos discípulos. Então esses outros barquinhos não estão sentindo a mesma tempestade que os discípulos estão sentindo. Essa aqui é a interpretação básica do texto. E havia também com ele outros barquinhos, ou seja, eles estão no mesmo mar, onde tem vários barcos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Então quando o temporal vem, ele vem em cima do barco que Jesus está. O barco que Jesus está passando por uma grande tempestade. O texto não afirma que os outros barcos estão passando por ventos, mas está afirmando que o barco que Jesus está passando por uma grande tempestade. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui vale ouro. Isso aqui é uma pérola para você falar em língua estranha. Talvez você não entenda essa narrativa, mas já tenha questionado Jesus a respeito disso. Por que eu que tenho Jesus no meu barco passo por tempestades grandes? Por que eu que tenho Jesus no meu barco
sinto as ondas entrarem sobre o barco? Por que eu tenho Jesus na minha vida, passo por um nível de tempestade maior, enquanto os outros barquinhos não sentem a mesma intensidade de ventos, de tempestade, que o meu barco está sentindo? Por que na minha vida as coisas são piores? Por que na minha vida tudo é mais difícil? Por que na minha vida as ondas são maiores? Por que na minha vida as dificuldades são maiores? Por que tudo para mim é mais difícil? Me explica por que para mim tudo é difícil. Por que na minha vida tudo é mais difícil? Porque Jesus escolheu o seu barco para viver uma grande experiência. Por que na minha vida os ventos são maiores? Porque Jesus escolheu o meu barco para viver uma grande experiência. Por que na minha vida as crises são intensas? Porque Jesus escolheu o meu barco para viver uma grande experiência. Por que na minha vida o sofrimento é mais intenso que dos outros? Porque Jesus escolheu o meu barco para viver uma grande experiência.
É bem verdade que eles não sentem a mesma tempestade que você sente. Eles não sentem o mesmo vento que você sente. Eles não sofrem como você sofre. Mas te prepare, porque um milagre que você vai viver, ninguém da sua casa viveu ainda. Eles não sentem a tempestade que você sente, eles não sentem o vento que você sente, eles não passam pela mesma crise que você passa, mas eles também não vão viver o milagre que você vai viver. Porque esse milagre Deus separou para você. Então não questiona se você trabalha num setor aonde tem vários barquinhos do teu lado e você é o único que é crente, todos eles são ímpios e eles não sentem a tempestade como você sente. Porque quando você viver um milagre, eles não vão viver. Eles não sentem o que você sente, eles não sofrem como você sofre, eles não passam o mesmo vento que você passa, mas eles também não vão viver os sinais que você vai viver. As experiências que você vai viver, os milagres que você vai viver. Porque quanto maior os ventos e as tempestades, maior é o milagre que Deus vai fazer. De maneira que já se enchia, o barco está enchendo de água. Está enchendo, mas não vai encher. Por que não vai encher? Porque Jesus sabe a capacidade do barco. Jesus sabe até onde você aguenta. Jesus sabe até onde você suporta.
Parece que vai virar, mas não vira. Parece que vai quebrar, mas não quebra. Parece que vai à ruína, mas não vai. Parece que vai afundar, mas não afunda, porque Ele conhece a capacidade do teu barco. Tem água entrando, mas isso não significa que já está cheio. Tem água entrando, mas isso não significa que já encheu o suficiente. Entendeu isso aqui? Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a sua capacidade, porque esse vento não é para destruir o barco. As águas não são para destruir o barco. Esse vento é para revelar o poder de Deus sobre a sua vida. E quanto maior as águas entrando, quanto maior os ventos soprando, quanto maior a dificuldade que você enfrenta, maior o milagre que Jesus vai fazer. Não se engane, Jesus conhece a estrutura do barco. Não se engane, Jesus sabe até onde você suporta. Por isso que Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque se não fosse uma tempestade na vida, ele não ia conhecer Deus de perto. Existem tempestades que nós passamos para conhecer Deus de perto. Está na hora de você sair da teoria da parábola da semente, do grão de mostarda, da teoria da parábola da candeia e começar a ir agora para a prática. Chega de viver um evangelho raso. Chega de viver um evangelho só de experiência dos outros. Você precisa passar a tua própria experiência. Você precisa viver algo com Deus. Como é que você vai conhecer o Deus que te exalta se você não for humilhado? Como é que você vai conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como é que você vai conhecer um Deus que abre a porta se a porta não fechar? Como é que você vai conhecer um Deus que faz milagres se não tiver algo impossível? Como é que você vai conhecer um Deus que transforma se não precisar de transformação? Eu estou dizendo que toda essa tempestade é para revelar o poder de Jesus sobre a sua vida. Entendeu isso? O barco está enchendo, mas não vai encher. E não vai encher porque Jesus conhece a sua estrutura. Jesus sabe até onde você aguenta. Jesus sabe até onde você suporta. Jesus conhece a tua capacidade. Isso aqui é sensacional. Se você não voar agora, tu não voa nunca mais. Se até agora nessa live você não deu nenhum glória, meu irmão, você tem que nascer de novo. E ele estava na popa dormindo. Jesus estava onde? Na popa. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores que são pescadores. A popa fica na parte da frente ou de trás? Vou perguntar mais uma vez. A popa fica na parte da frente ou de trás? Tem pescador nessa live, nesse vídeo. Aonde fica a popa? A popa fica na parte da frente do barco ou na parte de trás do barco? Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada. Aonde fica a popa? Manifestem os pescadores. A popa fica na frente ou atrás? Isso. A popa fica onde? Atrás do barco. Exatamente. Isso. A popa fica na parte de trás do barco. Quando Jesus dorme na popa, aparece a tempestade. Durante o processo de Jesus dormindo, aparece a tempestade. Os discípulos estão no barco, as águas estão entrando, eles estão desesperados porque está uma grande tempestade na história. E Jesus está dormindo, e está dormindo aonde? Na popa.
popa fica na parte de trás. Pastor, por que Jesus está dormindo? Olha isso aqui. Eu vou para Lucas 11, 23. E navegando eles. É o mesmo texto, tá? Só que na narrativa de Lucas. E navegando eles. Eles quem? Discípulos. E navegando ele, os discípulos estavam navegando. Quando os discípulos navegaram, aconteceu isso aqui, ó. Quem é que adormeceu? Jesus. Presta atenção para você pegar essa pérola aqui. Navegou eles. Navegando eles quem? Os discípulos. Quem é que adormeceu? Jesus. Então quando os discípulos navegaram, Jesus adormeceu. A popa fica onde? Atrás. A popa fica na parte de trás do barco. Preste atenção. E navegando eles quem? Os discípulos. Adormeceu quem? Jesus. Jesus dormiu aonde? Atrás do barco. Então Lucas diz para nós que na hora que os discípulos navegaram, Jesus dorme. Jesus dorme aonde? Na parte de trás do barco. Quando Jesus foi para trás dormir, os discípulos estão na parte da frente conduzindo o barco. Porque a condução do barco ficava na frente e a popa ficava atrás. Toda vez que eu tomo a frente de Jesus, ele dorme. Jesus vai para a parte de trás dormir porque os discípulos tomaram a frente do barco. Toda vez que eu tomo a frente de Jesus, eu enfrento tempestades que não era para viver. Toda vez que eu tomo a frente de Jesus, eu enfrento ventos que não era para viver. Toda vez que eu tomo a frente de Jesus, eu passo por situações que não era para viver. Tem alguém que já sabe o caminho e está dizendo, deixa comigo que eu navego. Tem alguém
que já conhece tudo e está dizendo: deixa comigo, pode dormir lá atrás que eu guio o caminho. Jesus não era para estar atrás, Jesus era para estar na frente. Só que tem alguém tomando a frente de Jesus. Tem alguém conduzindo o barco. E toda vez que eu tomo a frente de Jesus, eu passo por tempestades que não era para viver. Casa com gente que não era para casar. Namora com gente que não era para namorar. Trabalha em lugares que não era para trabalhar. Vive em ambientes que não era para viver. Aí se precipita e depois atribui a Deus o que é responsabilidade sua. Presta atenção, Deus não tem culpa das suas escolhas erradas. Deus não tem culpa. Você quer culpar a Deus suas frustrações? Você quer culpar a Deus suas decisões erradas? Até meia parte do percurso você estava obedecendo, mas e depois? Você decidiu viver, sair por aí navegando, já conhecia o caminho, deixa eu conduzir, deixa eu tomar a frente. Aí veio o vento, amigo. Aí as águas entraram no barco. Aí a casa começou a cair. Só que ainda tem saída para você. Os discípulos estão desesperados porque tem uma tempestade aqui. Jesus estava como? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus. E sendo Deus, ele sabe muito bem do que está acontecendo. Então por que Jesus não se manifesta? Primeiro, está necessitando de uma ativação e de um propósito dele se manifestar aqui. Jesus está dormindo. Quem está dormindo está desesperado. Jesus está dormindo. Quem está dormindo está inquieto. Quem perdeu o controle foi você. Quem está inquieto é você. Quem está desesperado é você. Quem não sabe o que fazer é você. Quem está preocupado com amanhã é você. Quem está descontrolado é você. Jesus nunca perdeu o controle. Até mesmo das decisões erradas que você teve, Jesus nunca perdeu o controle.
até mesmo dos caminhos e precipitações que você entrou, Jesus nunca perdeu o controle. Você está achando que Jesus não sabe o que está acontecendo porque ele está dormindo? Você está achando que Jesus não sabe que as águas estão entrando no barco porque ele está dormindo? Você se esqueceu que quem dorme no teu barco não é homem. Quem dorme no teu barco é o Criador de todas as coisas. Jesus nunca perdeu o controle. Ele estava na popa. Dormindo sobre uma almofada. Isso aqui não tem lógica. Eu sei que ao mesmo tempo que ele era Deus, ele também era homem. Sendo homem, ele dorme com a cabeça em cima de uma almofada. E no raciocínio lógico, a gente entende que não era normal Jesus estar dormindo aqui. Vamos pensar? Primeiro, as águas estão entrando no barco. As águas do mar são geladas. O corpo mantém uma temperatura quente. Se as águas do mar atingem um corpo, o que vai acontecer? Um choque térmico. Concorda comigo? Não é normal alguém dormir diante de um ambiente que esteja tomado pelas águas do mar. Porque as águas do mar são geladas, o nosso corpo mantém uma temperatura quente. A água do mar atingindo o corpo gera um choque térmico. Então por que ele dorme? Nos faz entender no raciocínio lógico que o lugar que Jesus está, as águas não entraram. Porque se essa almofada tivesse molhada, Jesus não conseguia dormir. E eu não falo dormir como Deus, eu falo dormir como homem. Porque sendo homem, a probabilidade é pequena de alguém continuar dormindo com águas geladas atingindo o seu corpo. Só que Jesus está dormindo sobre uma almofada. O que mostra para nós um detalhe que essa almofada não está molhada. Existe um lugar dentro dessa tempestade que as águas não conseguem entrar. Vá para o lugar que Jesus está. Você tem Jesus no barco, mas mesmo tendo Jesus no barco, você não está no mesmo lugar que Jesus. Porque em alguns momentos você foi dominado pelas tempestades que estão soprando. Existe um lugar que as águas não entram, existe um lugar que os ventos não entram, existe um lugar que a crise não consegue chegar, e esse lugar é o lugar que Jesus está. Vá para lá. Vá para o lugar que Jesus está. Você não vai sentir a tempestade, você não vai sentir o vento, você não vai sentir as guerras, você não vai sentir as crises, você não vai sentir os problemas. Vá para o lugar que Jesus está. Você está vendo esse texto aqui e você está dizendo que a pior tempestade que os discípulos estão passando são as águas entrando no barco, são os ventos soprando no barco. Porém, a pior tempestade
não é aquela que balança o barco. A pior tempestade é aquela que está mexendo com a mente dos discípulos. Porque a tempestade de fora só está gerando tensão e preocupação porque ela já atrapalhou o lado de dentro dos discípulos, o psicológico dos discípulos. A pior tempestade não são das águas entrando e do barco balançando com os ventos, mas daquela que está descontrolando o emocional dos discípulos. As piores tempestades são as de dentro da mente. A tempestade de fora só consegue chocar os discípulos porque já chocou a mente. Então o pior não é o vento que está soprando do lado de fora. O pior não são as águas entrando. O pior são as águas que já dominaram a mente. Os piores conflitos que você vai viver nessa vida serão na sua mente. As piores guerras que você vai enfrentar na sua vida são na sua mente. As piores batalhas que você vai enfrentar são na sua mente. É por isso que o diabo, ele ataca do lado de fora para conseguir atingir o lado de dentro, que é a sua mente. É possível você estar dentro de uma tempestade e não sentir a intensidade dos ventos, se você souber blindar a sua mente com o capacete da salvação. Porque mente revestida do capacete da salvação, o diabo não entra. Só que os ataques serão intensos do lado de fora, só para balançar o lado de dentro. Então você vai ver pessoas que não conseguem romper, que não conseguem vencer, com traumas de infância, trauma com o pai, trauma com a mãe, cheio de bloqueios, feridas na alma, frustrações em relacionamentos, frustrações de traição, frustração de sentimentos de perda, pessoas que estão totalmente bloqueadas porque as coisas do lado de fora tomaram o lado de dentro. Então a pior guerra, a pior tempestade não é aquela que está do lado de fora, é o que está na mente. Enche a tua mente da palavra. Reveste a tua mente dessa presença. Reveste a tua mente dessa graça. Reveste a sua mente dessa palavra que eu estou ministrando, para não ficar legalidade para o inimigo continuar te atacando. Porque os ataques que você recebe do lado de fora é só para isso aqui. É para pegar você do lado de dentro. É para atingir a tua mente.
de oramakala machuri mikilimnarabacandarabás. A intenção do teu inimigo é atacar o lado de fora para machucar o lado de dentro. E se ele entrar do lado de dentro, ele vai bloquear tua mente. Mas reveste a sua mente dessa palavra. Encha a tua mente dessa palavra, para que os ataques não venham desvirtuar você do propósito. Rapaz, é tanta revelação que acho que vai ser difícil até dormir hoje, hein? Olha isso. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Tem momentos que Deus permite uma tempestade para que você desperte Jesus no barco. Existem tempestades que Deus está permitindo você passar para que você venha ativar a sua fé. Alguém precisa ir no lugar que Jesus está e despertá-lo dentro desse barco. Está na hora de você despertar Jesus. Está na hora de você clamar como nunca clamou. Está na hora de você orar como nunca orou. Está na hora de você pedir como nunca você pediu. Está na hora de você buscar o Senhor. Já percebeu que essa adversidade está te empurrando para a oração? Você só não entendeu ainda, mas essa tempestade está te empurrando para clamor. É Jesus querendo mover a tua vida a um avivamento. Desperta Jesus agora. Não espera o vento soprar, não espera a tempestade aparecer, não espera as águas entrarem, não espera a coisa piorar, não, toma uma atitude. Vai até Jesus. Se movimenta. Cara, isso aqui faz eu chorar. Se você não chora com isso aqui, você precisa se converter de novo. Porque olha isso aqui. Os discípulos vão colocar necessidade. Mestre, não te importa que pereçamos? Se isso aqui não faz você derramar uma lágrima, eu não sei mais o que você precisa ouvir. Porque os discípulos estão clamando: Mestre, não te importa que pereçamos? Não se te dá que pereçamos? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo os ventos? O Senhor não está vendo a tempestade? O Senhor não está vendo? E ele despertando. Pera. Jesus se levanta e repreende o vento e acalma o mar. Preste atenção aqui. O barulho do vento não acorda Jesus. O barulho das águas entrando no barco não acorda Jesus. O barulho da tempestade não levanta Jesus. Mas quando um discípulo entra dizendo: Mestre, nos socorre, não se importa conosco, Jesus se levanta para acalmar a tempestade.
Telemino komanava shuri minelebinarabagravas. As águas não acordam Jesus, os ventos não acordam Jesus, a tempestade não faz Jesus se levantar. Mas quando um discípulo se levanta para pedir socorro, Jesus se levanta para acalmar a tempestade. Não é o barulho do lado de fora que faz Jesus se levantar, é o barulho do lado de dentro, cara. Seus problemas não levantam Jesus. Suas tempestades não levantam Jesus. Não é com os ventos que Jesus está se preocupando. Mas quando você decidir fechar a porta do teu quarto e começar a clamar e dizer: Mestre, me socorre, Jesus vai se levantar para acalmar essa tempestade. Ele quer ouvir o grito da tua alma. Ele quer ouvir o seu clamor. É a sua oração que Ele quer ouvir. Não são os problemas que movem Jesus. Isso aqui é uma pérola para quem está nessa live. Jesus não se move por problemas. O mundo está em crise. O mundo tem um monte de problema e vai continuar tendo. E tem gente perguntando, dizendo: por que existe fome no mundo? Por que existe problema no mundo? Por que tem gente morrendo no mundo? E vai continuar acontecendo. Porque não são as tempestades dessa vida que movem Jesus. As pessoas só não aprenderam isso. Que o que move Jesus não são os ventos, não são as águas que entram no barco. O que move Jesus é o posicionamento dentro do barco. É a sua posição. Tem gente que passa a vida inteira e não se posiciona. Tem gente que morre e não se posiciona. Não adianta ficar reclamando, dizendo que a tempestade está soprando. Você tem que tomar uma atitude no meio desse vento. Não adianta ficar murmurando, dizendo que as águas estão entrando no barco. Está na hora de você despertar Jesus e começar a clamar. Tudo que você está passando é para que haja uma nova posição. Essa posição vai trazer mudanças sobre a sua vida. Jesus não acorda com o barulho da tempestade, mas se levanta com o clamor dos discípulos. Eu acho que vocês estão com sono, hein? Aguenta mais aplicação? Deixa eu ver quem aguenta mais. Essa mensagem dava para dividir ela em 4 vezes, em 4 partes. Quem está com fome, eu estou soltando. E ele, despertando, repreendeu o vento. Olha o detalhe. Quando você procurar ler a palavra, leia sempre ela com sensibilidade. Não tenha pressa. Eu já disse isso em outras lives, que às vezes eu fico em um versículo semanas e semanas meditando. Você não precisa ter pressa para entender o que está escrito. Por isso que tem gente querendo pegar as revelações da palavra de forma, sabe, de forma rápida. E as coisas de Deus não são rápidas. Você tem que investir tempo nisso aqui. São detalhes. E ele despertando o vento, ele despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te.
Essas expressões aqui eu não vou nem entrar muito fundo aqui, senão não vou terminar essa live. Eu vou deixar para outro dia, porque aqui dá muita revelação. Mas eu não vou deixar fio solto não, eu vou explicar isso aqui. Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus está dando uma ordem de comando. O nome disso aqui na batalha espiritual se chama ordem de comando. Cala-te, aquieta-te. Jesus está dando uma ordem para vento, e imediatamente após a ordem, o texto diz que o vento se aquietou. O tipo de ordem que Jesus dá aqui é uma ordem de alguém que está acima, que está sobre. O que traz para nós o entendimento que Jesus está sobre o vento, Jesus está sobre as águas. Então a ordem que ele dá é de alguém que tem superioridade. Cala-te, aquieta-te. O Evangelho segundo Lucas, Jesus usa uma expressão no grego parecida a uma palavra chamada sejam amordaçados. Contra quem que Jesus proferiu essas palavras nos Evangelhos? Jesus proferiu essas palavras contra quem? Deixa eu ver quem está estudando a Bíblia comigo. Contra quem que Jesus proferiu essas palavras? Cala-te e aquieta-te. Sejam amordaçados. Contra quem que Jesus pronunciou essas palavras? Isso aí, Fabrício. Exatamente, Flávio. O pessoal está ligado, está estudando a palavra. Isso, Júlio. Exatamente, Jesus proferiu essas palavras contra principados, contra potestades, contra demônios. As expressões gregas são muito parecidas. Cala-te, aquieta-te, sejam amordaçados. Parece estranho, mas Jesus proferiu essas palavras contra espíritos malignos. Ué, pastor, mas estranho, porque Jesus está dizendo para vento e para o mar, aquieta-te. Só que o tipo de palavra que Jesus usou contra Satanás. Sai-te daqui. São pronúncias que Jesus usou contra demônios. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que o vento que está soprando aqui não foi provocado por Deus, foi provocado por demônios. Que heresia agora, pastor, que você soltou, me prova isso. Eu estou te dando a primeira prova pela forma como a linguagem que Jesus está usando. Linguagem de alguém que está sobre, que está por cima. Eu vou te dar 3 vertentes para dizer para você que essa tempestade foi provocada por demônios. Primeira vertente, Jesus está indo para a cidade de Gadara, ok? Olha o capítulo 5 que fala, Jesus está falando sobre, Jesus vai entrar em Gadara e vai repreender o gadareno. Champlin vai dizer, não o gadareno, mas o espírito que estava sobre ele. Champlin vai dizer, que é um grande historiador bíblico, que havia um principado que habitava em Gadara. E que inclusive Gadara tinha um costume de criar porcos. Por isso que o demônio saiu do homem e entrou nos porcos, porque era natural a criação de porcos em Gadara. O judeu repudiava o porco porque não podia comer. Segundo a cultura de Êxodo capítulo 20, Deus proibiu o judeu comer a carne de porco. Os gadarenos por si só criavam porcos. Então, segundo Champlin, havia um principado que habitava em Gadara e queriam impedir Jesus de chegar no propósito de Gadara. Estou dando uma explicação rápida para você entender esse propósito. Mas, na verdade, ele é muito mais profunda e complexa. Segunda vertente, se essa tempestade aqui fosse provocada pelo Pai,
por Deus, Jesus sendo filho, ele nunca repreenderia uma ação do Pai. Principalmente com os termos que Jesus usou, termos de superioridade, termos de quem está acima. E Jesus não está acima do Pai. Jesus é filho. Jesus não está acima do Pai, mas está acima dos demônios. Jesus está vendo quem está por trás dessa tempestade. Ele dá uma ordem: cala-te, aquieta-te. Recebe quem tem fé para receber. Jesus sabe quem está por trás dessa tempestade. E o vento que não é de Deus se acalma hoje. Jesus sabe quem está por trás dos ventos. Jesus sabe quem está por trás dessa história. E esse vento vai se acalmar hoje. E repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Agora olha isso aqui. O texto não diz que o vento se aquietou. O texto não diz que o mar se aquietou. O texto diz que o vento se aquietou. Jesus libera uma palavra em direção ao vento e ao mar. Mas o que fica aquieto é o vento. O que provoca as ondas são os ventos.
O que faz o mar ficar inquieto é o vento. Então o problema não está no mar. O problema está no vento. De modo que Jesus libera a palavra em direção ao vento, ao mar, mas só o vento se aquieta. Porque o problema não é o mar. O problema é o vento. O problema não é a jornada. A jornada é boa, como Paulo diz. O problema é o vento. O problema não é o caminho é bom. O problema são os ventos. O problema não é a tua família. O problema é o vento. O problema não é teu filho. São os ventos. O problema não é tua igreja. Tua igreja é uma bênção. O problema é o vento. O problema não é papai nem mamãe. O problema é o vento. O problema não é tua sogra nem teu sogro. É o vento. O problema é o vento. Só que o mar permanece, mas o vento sai. Eu vou repetir isso. O mar permanece, mas o vento sai. Porque tua família vai ficar, mas o vento vai sair. Teu filho fica, mas o vento sai. Tua esposa fica, mas o vento sai. Tua casa fica, mas o vento sai. A porta fica, mas o vento sai. O vento vai sair. Porque o problema nunca foi a tua família, a tua casa, a tua empresa. O problema é um endemoniado que está lá trazendo vento. Mas o vento vai sair. E o mar vai se acalmar. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E diziam uns aos outros: mas quem é ele que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é ele que até o vento e o mar lhe obedece?
que Jesus vai fazer no final fará você esquecer o meio. A última cena que vai ficar no seu coração não são dos ventos balançando o barco. A última cena que vai ficar no seu coração não é da tempestade balançando o barco. A última cena que vai ficar no seu coração não é do barco afundando. A última cena que você vai lembrar é essa. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Que poder é esse? Que glória é essa? Que autoridade é essa? Que eu achava que conhecia, mas não conhecia. Eu andava com ele, mas não sabia quem ele era. Eu comi na mesa com ele, mas ainda não conhecia um Deus que acalma a tempestade. Que poder é esse? Que glória é essa? Que autoridade é essa? Você não vai lembrar da tempestade que passou, mas do poder de Jesus sobre as águas. A última cena que você vai lembrar não são dos traumas que você viveu, das feridas que te marcaram. Não, você vai lembrar de um Deus dizendo: cala-te, aquieta-te. Você vai ver um Jesus que acalma ventos e acalma a tempestade. O que Jesus vai fazer no final fará você esquecer o meio. Você vai entender que o resultado é muito mais forte do que o processo que você passou. Pai, nós ouvimos a Tua Palavra nos ensina, Tua Palavra nos conduz. Aqui tem pessoas que passaram por grandes tempestades e que foram alinhadas nessa noite pela Tua Palavra. Que o Senhor continue curando, salvando, transformando, libertando. E que essa Palavra alimente a vida deles durante muito tempo, abençoando a alma, a mente, o coração. Eu te agradeço, ó Pai, por esse momento que nós tivemos ouvindo a Tua Palavra e aprendendo dela. O Senhor abençoe aonde essa pessoa estiver ouvindo essa palavra, seja no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, não importa a plataforma que ela esteja ouvindo, que a Tua Palavra cure e transforme o seu coração. Eu abençoo a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ao resumo final do Bíblia, Papel e Caneta de hoje. Não existem dias comuns para aqueles que andam com Jesus. Nunca é tarde para Deus. É tarde para você, mas não é tarde para Deus. Jesus vai com você no barco. Jesus não te deixa sozinho. Não importa o percurso, se Jesus está no barco. Barco que não tem Jesus afunda. Cuidado com a multidão. Quanto maior o nível, maiores os ventos. Jesus escolheu o seu barco para viver uma grande experiência. Eles não sofrem como você, porém não viverão o milagre que você vai viver. Toda vez que eu tomo a frente de Jesus, ele dorme. Jesus estava dormindo, mas nunca perdeu o controle. As piores tempestades não são as de dentro. As piores tempestades são as de dentro da mente. Jesus não acorda com o barulho da tempestade, mas se levanta com o clamor dos discípulos. O vento que não é de Deus vai se acalmar hoje. Jesus sabe quem está por trás dessa tempestade. Vá para o lugar que Jesus está. O barco está enchendo, mas ele não está cheio. Jesus conhece a capacidade do seu barco. Você não vai lembrar da tempestade que passou, mas do poder de Jesus sobre as águas. O que Jesus vai fazer no final fará você esquecer o meio. Esse foi o Bíblia, Papel e Caneta. Se você está assistindo do YouTube,
Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Tem várias mensagens minhas do Bíblia, Papel e Caneta aqui na playlist, como essas pregações que eu fiz. Tá bom? Se você está assistindo agora do Instagram, até ano que vem a gente volta com Bíblia, Papel e Caneta, fechando esse ano com chave de ouro, com uma palavra para incendiar a nossa alma e o nosso espírito. Deus te abençoe. Fique na paz.